O Instituto de Educação e Saúde de Taquara está apresentando Estudos do Livro de Apocalipse, que está sendo apresentado por Diego Silva. Essas aulas foram ministradas aos alunos do IEST em 2009. Apocalipse capítulo 17. Esse capítulo fala sobre a queda de Babilônia, porque juízos tão severos contra a Babilônia espiritual. É a resposta a essa pergunta, Apocalipse 17. Nas últimas 3 pragas, na 5ª, na 6ª e na 7ª praga, nós vimos juízos severos contra Babilônia. O rio Eufrates se secou, ou seja, a corrente de vida de Babilônia espiritual secou-se. Uma praga contra a cidade ou reino da besta, que é Babilônia espiritual. E a 7ª praga, aquele grande terremoto que vai abalar o mundo. Então, sendo que as últimas pragas terminaram com juízos severos contra a Babilônia, o capítulo 17 vai descrever a queda de Babilônia. Na realidade, tanto o capítulo 17 como o 18. No 17 nós vamos ver uma história de Babilônia espiritual, representada por uma mulher, uma prostituta. Capítulo 18, mais informações sobre o motivo de juízos tão severos caindo contra ela. Então vamos lá. Hoje nós vamos estar capítulo 17. Começando com o primeiro versículo. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças das 7 pragas. E falou comigo, João, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Então a primeira coisa que nós poderíamos fazer seria identificar a prostituta. A prostituta, nós sabemos já, representa uma igreja, porque mulher, na profecia bíblica, é uma igreja. É uma mulher impura, por ela ser prostituta, então seria uma igreja infiel. Quando no Antigo Testamento nós lemos acerca de uma prostituta, no sentido espiritual, de Deus se referir à sua igreja como prostituta, é porque ela estava em fornicação, ela estava envolvida em relacionamentos ilícitos com outros, a não ser seu próprio marido. Quando a Bíblia fala de prostituta, nesse contexto espiritual, na profecia, nós estamos falando de uma igreja que não está aliada com Cristo, mas sim com os governadores da terra, os poderes políticos. É um relacionamento que Deus não aprova. O relacionamento entre o religioso com o civil, ou Estado, porque isso gera perseguição, intolerância religiosa e tudo aquilo que foi revelado de uma forma tão lamentável durante a Idade Média. Então aqui nós vemos algumas características da prostituta. Ela está assentada sobre muitas águas. E no próprio capítulo 17, nós vamos interpretar o que significa ela, a prostituta, estar assentada sobre muitas águas. O verso 15 explica o verso 1. No que diz respeito à prostituta, está assentada sobre muitas águas. Disse assim: e disse-me, as águas que viste, falando a João, as águas que João viu, onde se assenta a prostituta, são águas literais? Não. São o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Então aqui está a interpretação do rio Eufrates. Olha só, o rio Eufrates, no Antigo Testamento, era a corrente de vida de Babilônia. Em Apocalipse, falando
dos juízos de Deus contra a Babilônia espiritual, aquela grande prostituta, só para vocês confirmarem que a prostituta é Babilônia, vocês podem comparar com o verso 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Qual é essa grande cidade que reina sobre os reis da terra? Verso 5. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande que? Babilônia. Então, no Antigo Testamento, Babilônia tinha um rio que era sua fonte de vida, o rio Eufrates. Então, na quinta praga, quando fala que o rio Eufrates se secou, e nós descobrimos que Babilônia espiritual, representada por uma mulher assentada sobre muitas águas, essas muitas águas são os povos, nações, língua e tribo. Então, o rio Eufrates se secar, as muitas águas de Babilônia espiritual se secar, quer dizer que ela vai perder o seu apoio daqueles que a mantêm. E no capítulo 18 nós vamos descobrir que ela é mantida com as riquezas da terra. Ela é mantida pelas riquezas da terra, ou seja, dinheiro. O apoio vai se secar. Agora, o que vai causar que este apoio que hoje ela tem, porque hoje Babilônia espiritual, a Igreja Católica Romana, é uma das instituições religiosas, se não a mais rica do mundo. E ela é mantida pelas pessoas, pelos seus membros. Ela é rica. Não existe uma igreja mais rica no Brasil do que a Igreja Católica. Também não existe uma igreja mais poderosa, mais influente sobre os reis da terra. Ao ponto que hoje o próprio presidente dos Estados Unidos, quando ele vai tomar uma decisão importante, muitas vezes ele consulta o Papa. Então a gente vê o poder, a riqueza e a influência que ela tem sobre os povos, nações, língua e tribo. Agora, verso 2 diz assim, outra característica de Babilônia espiritual, com a qual, com essa prostituta, fornicaram os reis da terra. Agora, o que é fornicação? No sentido literal, o que é uma fornicação? É uma relação ilícita entre duas pessoas, ou seja, duas pessoas não casadas, um relacionamento íntimo entre essas duas pessoas, Deus não aprova. Então, Deus usa essa expressão para descrever o relacionamento entre a mulher que representa a igreja com os reis da terra. Então, a fornicação espiritual é o quê? A união da igreja com o poder político. Próxima pergunta, por que Deus ele não aprova a união da igreja com o Estado? Por que não faz parte do plano de Deus? Por que é algo que Deus considera uma abominação, uma fornicação? Não é suficiente vocês entenderem que não é bom a união da igreja com o Estado. É importante vocês entenderem o porquê. A adoração que Deus quer do homem, Ele não quer aquela que é imposta. Ele não quer uma adoração forçada. Quando Jesus andou sobre a terra, Ele conquistava os corações. Ele não veio como monarca, assentado sobre um trono com grande poder para forçar submissão ao reino de Deus. Ele pregava o reino da graça, mas de uma forma que despertaria nos homens o desejo, sempre respeitando o livre-arbítrio.
Porque nas questões que envolvem a alma e Deus, Deus não quer interferência do Estado, porque Ele quer uma adoração livre, espontânea, do próprio coração do indivíduo. Deus respeita o livre-arbítrio. E quando a religião e o Estado se unem, perde-se então aquele livre-arbítrio que Deus deseja que os seus súditos tenham, porque Ele quer uma adoração por escolha, não por imposição. Então, a religião com o Estado tende a levar para uma religião arbitrária. Quando a igreja se vê na necessidade de depender do poder político para alcançar os seus objetivos, é porque ela ficou destituída do poder de Deus, que convence do pecado, do juízo e da justiça. Quando a igreja está destituída desse poder, aí é que ela se sente na necessidade de um apoio político. Quando a igreja de Deus, no Novo Testamento, falando da igreja judaica antes do ano 34, da rejeição da nação judaica, quando Estevão foi apedrejado, a igreja de Deus via como necessário destruir aquele que estava conquistando tantos apoiadores, tantos homens atrás dele, Jesus. Então, a igreja de Deus contra o Deus da igreja, mas não com os olhos abertos para reconhecer isso, e ela via que era necessário destruí-lo para preservar sua influência e preservar, portanto, em sua mente, a igreja de Deus. Então, ela não pôde destruir sua influência através da difamação, isso não deu certo. Não conseguiram através do ensinamento que era oposto ao que ele ensinava. Então a igreja, ela precisou recorrer a Herodes, a César, a Pilatos, pessoas que eles mesmos odiavam, mas na tentativa de alcançar os seus objetivos, ela se uniu com o Estado. Durante a Idade Média, a Igreja Católica, ela caiu no mesmo erro. Ela viu que sua influência na Europa estava enfraquecendo por causa dos reformadores. Mas ao invés de trabalhar de uma forma justa para tentar reconquistar sua influência, apenas ensinando, se ela tivesse a verdade por si mesma poderia permanecer em pé, mas não. A Igreja Católica, quando ela viu sua influência enfraquecida na Europa, ela recorria aos reis da Alemanha, de Portugal, da Itália, da Inglaterra, da França. Ela recorria ao poder do Estado. Então, sempre quando você vê uma igreja apelando ao Estado, isso é um sinal que ela perdeu sua ligação com Deus. Porque a igreja de Deus na terra, ela não necessita do poder humano, do braço humano, para alcançar os objetivos de Deus. Quantas vezes vocês veem Pedro, João, Tiago e os outros apóstolos recorrendo a César para fazer o evangelismo? A verdade por si mesma, ela conquistava, ela triunfava, ela permanecia em pé. Os apóstolos não precisavam do apoio político. Eles só precisavam de quê? Liberdade para trabalhar. Isso seria o suficiente para abalar o mundo com a verdade, com o evangelismo. Abalar no sentido positivo. Virar o mundo de cabeça para baixo no sentido positivo. Quando a igreja tem o poder de Deus, ela não precisa do Estado. Vocês acham que o povo de Deus, quando Deus derramar a chuva serôdia, vai precisar do poder político para abrir portas, para fortalecer sua influência com o povo? O próprio poder do Espírito Santo será o suficiente para fazer a obra de Deus. Então, quando há uma união da igreja com o poder político, é um sinal da ausência do Espírito de Deus. É por isso que Deus, ele chama isso de prostituição. Deus
Cristo é o marido, a igreja, a esposa. Será que o marido ele se sente bem quando a esposa ela precisa de buscar forças e abrigo em outro homem? Como é que o marido se sente quando isso acontece? Mas imagina o que é para um homem entrar dentro de casa e ver sua esposa em sua cama com outro homem. Como é que o homem deve se sentir diante de uma situação dessa? Assim, nós temos uma comparação de como Deus se sente quando a sua igreja, que deveria depender totalmente dele, se apoia no braço humano. Ela se vale do poder político para alcançar os objetivos de Deus. Agora, isso não se aplica somente à Idade Média ou nos dias de Cristo. Quando a Igreja de Deus hoje, ela acredita que ela precisa do apoio dos poderes humanos para ter prestígio e reconhecimento em suas faculdades através do credenciamento, isso é uma forma dela cometer um adultério. Nunca foi o plano de Deus que as faculdades adventistas tivessem o credenciamento. Nunca foi. Por quê? Porque Deus deu para a sua igreja um sistema de educação totalmente diferente, oposto ao sistema de educação do mundo. E o MEC, ele avalia as escolas baseado em um padrão que está totalmente em conflito com o padrão de Deus. Deus deu um sistema que, se fosse seguido da forma que Deus designou, a educação adventista no mundo estaria acima das instituições que avaliam os sistemas educacionais das escolas. A educação adventista seria o padrão, nós seríamos a cabeça e não a cauda no que diz respeito à educação. Mas, depois da morte de Ellen White, houve uma trágica decisão de buscar o credenciamento para as nossas faculdades. E isso exigiu que os nossos professores estudassem em escolas que não são adventistas para receberem diplomas, para voltarem às nossas escolas, para dar o status necessário para que nossas escolas também pudessem dar diplomas reconhecidos. Chegou o ponto que hoje existem professores em nossas escolas que nem são membros batizados da igreja. Para manter o status de credenciamento, isso foi necessário. Isso é uma forma de cometer fornicação. Isso é uma forma da igreja depender do poder humano para alcançar os objetivos de Deus. E hoje nós vemos o quê? Que é impossível o padrão educacional de Deus ser aplicado em nossas escolas, porque nós estamos em conflito. Ou nós vamos ouvir a voz do MEC ou a voz de Deus. Quem credencia as nossas escolas hoje não é Deus, é o MEC. Porque o MEC fala uma coisa, Deus fala outra. O MEC fala que tem que ter ginásio e tem que ter esporte competitivo. Deus fala, não é ginásio, não é esporte competitivo, é uma horta, é uma educação vocacional, que é um desenvolvimento harmonioso entre o físico, o mental e o espiritual. O MEC fala, você precisa de ter pelo menos tantos professores que não são da sua igreja. Deus fala, não, todos os professores da escola adventista devem ser adventista. Então, existe um conflito. A quem nós vamos ouvir hoje, a nossa igreja, nos que diz respeito à educação, ela está unida com o poder humano e não com o poder divino. Então, de uma certa forma, Deus se sente como aquele marido que entra em casa e vê sua esposa com outro homem. Deus, ele queria que sua igreja tivesse uma dependência tão profunda, tão grande, tão inteira nele, que ela seria realmente a cabeça e não o cauda aqui nesta terra. Em tudo. Saúde. Hoje as nossas igrejas, nossos membros estão recorrendo aos médicos e às medicinas e às drogas deste mundo e não aos 8 remédios que Deus deu para a cura de seu povo. Mesma coisa na área de saúde. Na área da moda, nós não estamos consultando a Deus, estamos consultando a moda deste século para saber como nós devemos nos vestir.
como nós devemos comer, a mesma coisa. Então, de alguma forma, existe um tipo de fornicação. Não quer dizer que Deus rejeitou sua igreja, porque no Antigo Testamento a fornicação existia muito e Deus foi longânimo. Só foi no ano 34 que a igreja de Deus ela foi rejeitada oficialmente. Então Deus ele é misericordioso e longânimo, mas nós não devemos fechar os olhos para essa realidade. A história se repete. A igreja de Deus ela deve depender somente dele para alcançar os seus objetivos. E quando ela compromete os princípios a fim de comprar paz com os reis da terra, a fim de receber o apoio, é um sinal de que ela está destituída da glória e do poder divino. Vamos voltar a Apocalipse 17, verso 2, com a qual fornicaram os reis da terra, ou seja, os reis da terra fornicaram com essa mulher. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Agora vamos falar sobre o vinho da sua fornicação. O que seria esse vinho? Nós já falamos sobre ele, só para relembrar. O vinho representa as falsas doutrinas sustentadas por esta instituição religiosa. É um vinho espiritual. As falsas doutrinas. Vamos comparar esse texto que fala que toda a terra, ou seja, todos os habitantes da terra, se embebedaram com o vinho da sua fornicação, verso 8 de Apocalipse 14. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Ou seja, todo mundo está embriagado com o vinho intoxicante dessa instituição religiosa. O que é vinho na Bíblia? Nós já estudamos isso, mas só para relembrar, Isaías 29, 9 a 13, vinho representa doutrinas humanas que estabelecem as tradições dos homens acima dos mandamentos de Deus. Isaías 28, 7 e 9 também. Isaías 29, 9 a 13. Vamos agora analisar o verso 3. Diz o seguinte: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta, cheia de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Onde é que nós já vimos isso em Apocalipse? Qual capítulo? 13. A besta com nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Em 12 nós tínhamos o dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Então essa besta, ela é parecida com a besta de Apocalipse 13. Agora, tem um detalhe. Essa besta tem assentado sobre ela uma mulher, a prostituta, a Babilônia. Agora, a besta, junto com a mulher, neste capítulo, é uma representação da besta de Apocalipse 13. A Igreja Católica, mas não somente a Igreja Católica, mas a Igreja Católica com supremacia sobre os habitantes da terra. Ou seja, a Igreja Católica como um poder religioso e político. A besta representa o poder político ou a divisão política da Igreja Católica e a mulher, a divisão religiosa da Igreja Católica. Agora, interessante que no verso 3, João é levado para que lugar? O deserto. Onde é que nós vemos o deserto em Apocalipse? Capítulo 12. No capítulo 12, o que era o deserto?
o lugar onde a mulher pura foi levada ou fugiu da presença do dragão, onde ela foi alimentada por Deus. O deserto está relacionado com a Idade Média. Ou seja, a mulher prostituta, ela está assentada sobre a besta, ou seja, ela tem o apoio dos reis da terra, o poder político, durante o período do deserto, o período de 1260 anos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A Igreja Católica Romana, Apostólica, a Igreja, ela passou a existir quando? A apostasia, na época de Constantino, foi o período que marcou o nascimento da Igreja Católica. Só para vocês terem uma ideia, Agostinho, ele era um teólogo católico e ele existiu antes do ano 538. A Igreja Católica ela já existia antes de 538. Para vocês terem uma ideia, no ano 496, Clovis, rei dos francos, se batizou na Igreja Católica. A Igreja Católica já existia. A apostasia já era uma realidade antes do ano 538. O que aconteceu no ano 538? Justiniano concedeu ao Papa, o bispo de Roma, poder político para governar em questões políticas em Roma Ocidental. É isso que aconteceu no ano 538. É por isso que a mulher prostituta, que é a Igreja Católica, que já existia, ela já estava dando aos habitantes da terra o vinho de sua prostituição antes do ano 538, mas foi no ano 538 que a mulher, ela se assentou sobre a besta, que representa quem? Os reis da terra, fornicando com essa instituição religiosa apóstata. E a Bíblia descreve esse período como o período do deserto. Em Apocalipse 12, nós vemos que durante esse período foi necessário que a mulher de Deus, a igreja de Deus, fugisse para onde? Para o deserto. Jamais a igreja de Deus poderia sobreviver em um lugar onde a mulher prostituta estivesse assentada sobre a besta, porque agora não haveria tolerância da parte do governo para outra crença a não ser as dogmas do bispo de Roma. Hoje existem muitos conflitos, por exemplo, entre a doutrina adventista e os pentecostais. Os pentecostais muitas vezes difamam a doutrina adventista e os próprios adventistas. Mas tudo bem se limitar a isso, mas se os pentecostais tiverem poder de estabelecer leis e de impor suas dogmas, aí fica difícil para a igreja adventista existir no país. Agora, se é apenas uma questão religiosa, tudo bem. Qualquer um tem o direito de discordar com o outro. Qualquer igreja pode pregar uma doutrina contrária à outra, mas quando uma das igrejas se coloca no poder do Estado, agora perdeu-se a capacidade de outra existir que tenha crenças diferentes. É isso que aconteceu a partir do ano 538. O período do deserto, a mulher teve que fugir. Isso é uma linguagem simbólica, ou seja, ela não pôde mais existir de forma livre. Ela não desfrutaria mais liberdade, uma existência livre, como hoje nós desfrutamos em nosso país. Nós somos adventistas do sétimo dia e podemos assim ser e professar o que cremos sem correr o risco de ser preso. Isso é uma grande bênção, isso não existia durante a Idade Média. Tanto que quando os reformadores surgiram, muitos deles foram queimados na fogueira apenas por crer que o Papa não era infalível
e que a justificação é pela fé e não pelas obras, essas crenças levaram ao martírio. No verso 4, diz assim: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Essa linguagem, ela revela a riqueza dessa instituição religiosa. Essas cores, púrpura e de escarlata, são cores reais. E o fato dela estar adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas também é um indício de sua riqueza. Ou seja, é uma igreja rica. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Ou seja, suas falsas doutrinas. Verso 5. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Verso 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Onde nós estamos? Estamos no deserto. Lembra no contexto, verso 3, João foi levado em espírito a um deserto. Então, quando ele vê a mulher, Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra, embriagada do sangue dos santos, estamos no período de 1260 anos. Ela estava embriagada do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. Imagina o que essa visão deve ter sido para João, de ver os santos de Cristo torturados, maltratados, sacrificados no altar da Igreja Católica. Tudo em nome de Cristo. Talvez o pior de tudo é que, diferente das outras nações, como Babilônia e Roma, essa instituição, ela faz tudo em nome de Cristo. Verso 7. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora nós vamos falar sobre a besta. E falando sobre a besta, nós temos 4 fases da besta. Queria que vocês percebessem que nesse capítulo, a mulher, ela não deixa de existir. A Igreja Católica, ela não deixou de existir no ano 1798. Ela não passou a existir em 538. Então, a mulher, ela permanece sempre, no decorrer do capítulo todo. Mas a besta, ela tem 4 fases. A besta, que representa o poder político da Igreja Católica, ela tem 4 fases. Nós vamos descobrir então quais são essas 4 fases. Vamos lá. Capítulo 17, verso 8. A besta que viste. Quando é que João viu essa besta? Verso 3. Quando a mulher estava assentada sobre ele no deserto. Então, a besta que viste, que é o poder político da mulher, é uma representação da mulher estar se relacionando ilicitamente com os reis da terra. A besta que viste foi. Essa é a primeira fase. Foi. Continuando. E já não é. Segunda fase. Já não é. Terceira fase. E há de subir de onde? Do abismo. Há de subir do abismo. Quarta fase. Irá à perdição. Irá à perdição. Agora, primeira coisa que nós precisamos fazer.
é identificar onde nós estamos. Não estamos no ano 96. Se nós estivéssemos no ano 96, aí isso ficaria difícil de explicar. Mas em que ano João recebeu mais ou menos a profecia de Apocalipse? 96. É 96 a 100, não sabemos exatamente. Mas quando no verso 8 fala, a besta que viste foi, já não é, há de subir do abismo e irá à perdição, não pode se referir ao tempo de João. Se for, fica complicado. Estamos onde? Estávamos no deserto, 538 a 1798. Só que, quando fala que a besta foi, ela foi quando? Ela foi, quando é que João a viu? Em Apocalipse 17, onde João a viu? No deserto. E o deserto é o período de quê? 538 a 1798. Aqui está a chave. Se nós não entendermos isso, o resto fica totalmente desestruturado. Quando João fala, a besta que viste. Viste quer dizer o quê? Passado. Então, viste onde? No deserto. A besta que viste. Ou seja, não estamos mais no deserto. Está entendendo? Então, ela já não é. Então, agora nós estamos falando de um período de 1798 para cá. E precisar da sua compreensão. Pensem bem. O abismo, para a gente entender quando termina a segunda fase, já não é. Nós precisamos entender quando ela vai subir do abismo, está entendendo? Então nós precisamos entender o que é o abismo. Em Apocalipse, o que é o abismo? Apocalipse 20. Durante 1000 anos, Satanás é colocado onde? No abismo. O abismo é um lugar diferente, é um buraco na terra que não tem fundo, que não tem fim. Abismo, em Apocalipse 20, quando Satanás é colocado no abismo, é uma cadeia de circunstâncias. Satanás, durante 6.000 anos, o que ele andou fazendo? Enganando os povos da terra. Mas durante 1000 anos, onde estão os santos? No céu. Onde estão os ímpios? Mortos. Então, Satanás, ele não tem a quem tentar. Então, ele está em um abismo ou uma prisão de circunstâncias. E a partir do ano 1798, a besta, que é o poder político da Igreja Católica, ficou em um abismo. Mesmo depois de 1929, continua no abismo. Por quê? Embora a mulher tivesse recebido novamente uma condição de Estado, de um poder político, ela continua submissa a uma nação mais poderosa que ela. Esse não foi o caso durante a Idade Média. Durante a Idade Média, de 538 a 1798, a Igreja Católica, ela tinha supremacia em Roma Ocidental. Ela tinha poder absoluto. Os reis da terra se submetiam a ela e não vice-versa. Mas até hoje, até o dia de hoje, embora ela já tenha conquistado muita influência, já foi revertido muito esse quadro, ela continua ainda impotente. Se ela pudesse hoje exercer o poder que ela exerceu durante a Idade Média, haveria uma intolerância contra os guardadores do sábado e outras religiões que não seguem suas dogmas, incomparável. Mas onde ela tem circunstâncias limitadas, ela se comporta.
Então ainda estamos nessa fase, já não é. Mas agora, há de subir do abismo se refere àquela fase em que toda a terra novamente vai adorar a besta. Há de subir do abismo. E irá à perdição. Se refere a quê? A irá à perdição começa com o capítulo 16, verso 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Aí se inicia a quarta fase, que termina finalmente depois do milênio com a destruição final da besta, do dragão e de todas as instituições contrárias à vontade de Deus.